A Batalha de Mossul, travada entre outubro de 2016 e julho de 2017, não foi apenas uma campanha para libertar uma cidade. Foi o culminar de anos de decadência política, tensão sectária e conflito regional que permitiram ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria, mais conhecido como Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ressurgir das cinzas da Guerra do Iraque. A retirada das forças dos Estados Unidos do Iraque em 2011 deixou para trás um Estado frágil, enfraquecido por divisões internas e corrupção sistêmica. O governo do primeiro-ministro Nouri al-Maliki, dominado por facções políticas xiitas, adotou políticas excludentes que alienaram as comunidades árabes sunitas no norte e oeste do Iraque. A dissolução das milícias locais, a marginalização dos líderes sunitas e a politização do exército criaram um terreno fértil para a insurgência. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que havia evoluído da Al-Qaeda no Iraque sob a liderança de Abu Bakr al-Baghdadi, explorou esse descontentamento. E em 2013, o grupo já havia restabelecido sua presença nas províncias de Anbar, Nínive e Salahuddin, ao mesmo tempo em que se expandia para a Síria em meio à guerra civil daquele país. A partir de suas bases em Raqqa e Deir ez-Zor, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria lançou uma campanha coordenada para estabelecer um califado transitório, usando propaganda e terror para projetar força além de seus números reais. As forças de segurança do Iraque, ou forças de segurança do Iraque, estavam mal preparadas para essa nova ameaça. Mesmo após anos de treinamento dos Estados Unidos da América e bilhões em ajuda militar, ainda eram prejudicados por ineficiência e corrupção. Comandantes frequentemente compravam seus cargos, os soldados eram mal pagos e frequentemente ausentes, e a logística era caótica. Então, quando as forças do Estado Islâmico do Iraque e da Síria avançaram sobre Mossul no início de junho de 2014, encontraram muito pouca resistência. A queda de Mossul foi repentina e catastrófica. Aproximadamente 1.500 combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, usando velocidade e guerra psicológica, dominaram uma guarnição de mais de 30 mil soldados iraquianos. Brigadas inteiras colapsaram, comandantes fugiram e as defesas do exército se desintegraram. Em poucos dias, os militantes tomaram grandes quantidades de armamento fabricado nos Estados Unidos, incluindo tanques, Humvees e artilharia, transformando instantaneamente o Estado Islâmico do Iraque e da Síria de uma força guerrilheira em um exército convencional. Em 10 de junho de 2014, Mossul, que já foi a segunda maior cidade do Iraque e um centro de comércio, cultura e diversidade, caiu completamente. Dezenas de milhares de moradores fugiram pelo rio Tigre em direção às áreas controladas pelos curdos, enquanto aqueles que permaneceram foram submetidos ao domínio do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. A perda de Mossul foi uma humilhação nacional para o Iraque. Para muitos iraquianos, isso simbolizou o colapso total da ordem estabelecida após 2003. Para o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, isso marcou o nascimento de seu autoproclamado califado. Esta é a história da Batalha de Mossul, a luta mais feroz do Iraque contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Após a captura de Mossul, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria declarou o estabelecimento de um califado em 29 de junho de 2014, nomeando Abu Bakr al-Baghdadi como seu califa. Do púlpito da Mesquita al-Nuri, Baghdadi proclamou um Estado Islâmico global,
conclamando muçulmanos de todo o mundo a jurarem lealdade. O significado desse ato foi profundo. Mossul se tornou o coração ideológico e administrativo do califado, servindo tanto como sua capital no Iraque quanto como sua posse territorial mais valiosa. Sob o domínio do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, Mossul passou por uma transformação dramática. O grupo impôs uma forma rígida de governo baseada em sua interpretação extremista da lei islâmica. A polícia religiosa de Diwan al-Hizbah do Estado Islâmico do Iraque e da Síria impunha códigos sociais rigorosos. Homens eram obrigados a deixar a barba crescer e ir às orações. Mulheres tinham que usar niqab completo. E punições públicas, incluindo amputações, crucificações e execuções, eram realizadas nas praças das cidades. Economicamente, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria estabeleceu um sistema autossustentável de tributação e exploração. Eles cobravam zakat ou impostos religiosos sobre os negócios e confiscavam propriedades de não-muçulmanos e dissidentes políticos. O saque de artefatos do Museu de Mossul e a destruição de sítios do patrimônio assírio antigo, como Nimrud, provocaram indignação mundial. Mas também serviu como propaganda, reforçando a rejeição do Estado Islâmico do Iraque e da Síria à história secular. A administração militar do grupo transformou Mossul em uma fortaleza. Ruas foram barricadas, túneis foram cavados sob os bairros e depósitos de armas foram distribuídos por toda a cidade. Crianças foram doutrinadas nas escolas do Estado Islâmico do Iraque e da Síria e treinadas nos chamados campos filhotes do califado. A população da cidade, estimada em 15 milhões, tornou-se tanto força de trabalho quanto escudo humano. No entanto, em 2015, o controle do Estado Islâmico do Iraque e da Síria começou a enfraquecer. Os Estados Unidos reformaram uma coalizão internacional sob a Operação Inherent Resolve, fornecendo apoio às forças iraquianas e curdas com poder aéreo e inteligência da coalizão. Ataques aéreos atingiram comboios do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, infraestrutura de petróleo e centros de comando, diminuindo gradualmente a capacidade do grupo de exercer seu controle. À medida que as forças iraquianas reconquistaram Tikrit, Ramadi e Fallujah entre 2015 e meados de 2016, Mossul ficou cada vez mais isolada. Embora as fronteiras do califado tenham se retraído, sua capital permaneceu desafiadora, fortificada, fanática e preparada para um cerco. No verão de 2016, o governo iraquiano começou a finalizar os planos para retomar Mossul. A campanha, com o codinome Operação Estamos Chegando Nínive, foi planejada para ser a maior operação militar no Iraque desde a invasão de 2003. O primeiro-ministro Haider al-Abadi enfrentou uma enorme pressão política para retomar a cidade e restaurar a autoridade do Estado. A vitória em Mossul não era apenas um objetivo militar, mas uma necessidade política. A tarefa em si, no entanto, era formidável. As estimativas de inteligência apontavam entre 5 e 7 mil combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria em Mossul, incluindo militantes estrangeiros da Chechênia, Tunísia e Europa Ocidental. Eles possuíam extensos sistemas de túneis, dispositivos explosivos improvisados em veículos, ou VBIEDs, e armamento antitanque. Cada rua, prédio e ponte estava preparado para a guerra urbana. A coalizão formada para enfrentar esse desafio incluía fatores diversos e muitas vezes concorrentes. As forças de segurança iraquianas formaram a espinha dorsal do ataque, apoiadas pelos serviços de contra-terrorismo de elite ou serviços de contra-terrorismo, unidades da Polícia Federal e a Polícia Local de Nínive. Os Peshmerga curdos avançaram do norte e do leste, cortando as linhas de suprimento em direção à Síria e ao oeste. As Forças de Mobilização Popular, ou Forças de Mobilização Popular, um grupo formado principalmente por milícias xiitas apoiadas pelo Irã, garantiram a segurança das áreas rurais
e buscaram impedir o reforço ou a fuga do Estado Islâmico do Iraque e da Síria para a Síria. Os Estados Unidos e aliados da coalizão tiveram um papel decisivo. A força-tarefa conjunta combinada da Operação Inherent Resolve forneceu apoio aéreo, artilharia e conselheiros integrados às unidades iraquianas. Drones e reconhecimento por satélite mapearam as defesas da cidade, enquanto ataques aéreos de precisão tinham como alvo líderes e infraestrutura do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Em outubro de 2016, as forças da coalizão já haviam realizado mais de 12 mil ataques em todo o Iraque, enfraquecendo as capacidades operacionais do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Estrategicamente, o plano previa um ataque em várias frentes. As forças Peshmerga avançariam para Mossul pelo nordeste, enquanto o exército iraquiano seguia pelo sul. Os serviços de contra-terrorismo penetraria nos distritos orientais, avançando para o coração da cidade assim que as defesas externas fossem rompidas. A campanha dependeria fortemente do cerco, isolando os combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, enquanto permitia que os civis escapassem por corredores humanitários. No entanto, até mesmo os planos mais bem elaborados enfrentaram obstáculos. O ambiente urbano denso de Mossul tornava difícil o uso do poder aéreo sem colocar os civis em perigo. O uso de escudos humanos e armadilhas explosivas pelo Estado Islâmico do Iraque e da Síria faria o progresso avançar a passos lentos. E além disso, a coesão política da coalizão era frágil. As tensões entre Bagdá e Erbil, entre sunitas e xiitas, e entre o Irã e os Estados Unidos ameaçavam complicar tanto o comando quanto o controle. Mas ainda assim, após meses de preparação, foi dada a ordem para avançar. Ao amanhecer do dia 17 de outubro de 2016, o primeiro-ministro Al-Abadi se dirigiu à nação pela televisão, anunciando o início da ofensiva. Citação: o momento da vitória chegou. Declaro o início das operações para libertar vocês, ó povo de Mossul. Fim da citação. Em poucas horas, a artilharia trovejou pelas planícies de Nínive. Colunas de tanques iraquianos, veículos blindados e infantaria avançaram em direção a Mossul por várias frentes, enquanto aeronaves da coalizão atacavam posições do Estado Islâmico do Iraque e da Síria usando munições de precisão. As forças curdas Peshmerga avançaram rapidamente pelas aldeias do norte, abrindo caminho em direção à cidade e tomando a cidade estratégica de Bashika. Os primeiros dias da ofensiva encontraram resistência moderada. Os combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria recuaram para o centro da cidade, evitando confrontos abertos, e em vez disso, recorrendo a emboscadas e ataques suicidas. No final de outubro, as forças iraquianas haviam alcançado os subúrbios orientais de Mossul. A batalha pela própria cidade havia começado. A guerra urbana no leste de Mossul provou ser uma das mais intensas do conflito. Os serviços de contra-terrorismo liderou o ataque por bairros como Gojali, Karama e Quds. Cada avanço exigia limpar todo o quarteirão de atiradores de elite, dispositivos explosivos improvisados e redes de túneis. A aviação da coalizão forneceu apoio aéreo aproximado, mas o progresso era medido em metros, não em quilômetros. Civis ficaram presos no fogo cruzado, enquanto os combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria se posicionavam deliberadamente em casas, mesquitas e escolas, sabendo que as forças iraquianas e da coalizão estavam limitadas pelas regras de engajamento. Os corredores humanitários estabelecidos pelas Nações Unidas rapidamente ficaram sobrecarregados, à medida que dezenas de milhares de moradores tentavam fugir da cidade. Em janeiro de 2017, após 3 meses de combates implacáveis, as forças iraquianas haviam assegurado a metade leste da cidade. Foi uma vitória conquistada com muito esforço, que demonstrou tanto a resiliência das tropas iraquianas quanto a determinação do Estado Islâmico do Iraque e da Síria em lutar até o fim. No entanto, a margem oeste do rio Tigre ainda estava à frente, densamente povoada, fortemente fortificada
e pronta para impor um preço ainda mais alto. A libertação do leste de Mossul, em janeiro de 2017, foi um passo decisivo, mas marcou apenas a metade de uma campanha exaustiva. O lado oeste da cidade, conhecido como Oeste de Mossul, representava um desafio ainda maior. Ao contrário das avenidas largas e da infraestrutura mais nova do leste, o oeste era um labirinto de vielas estreitas, moradias densas e bairros históricos. Um terreno que neutralizava a vantagem do exército iraquiano em blindados e mobilidade. Avaliações de inteligência estimaram que entre 2.500 e 3.000 combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria permaneciam entrincheirados no oeste, muitos deles os veteranos mais experientes do grupo. Entre eles havia centenas de combatentes estrangeiros que juraram morrer em Mossul em vez de se render. A margem oeste também continha a Cidade Velha, onde marcos como a Mesquita Al-Nuri e o minarete Al-Habda haviam se tornado símbolos do califado. O planejamento do ataque ao lado oeste durou semanas. Comandantes iraquianos, com apoio de conselheiros dos Estados Unidos da América e da coalizão, iniciaram a nova ofensiva em meados de fevereiro de 2017. Engenheiros construíram pontes temporárias sobre o rio Tigre para facilitar o movimento de tropas e suprimentos, enquanto aeronaves da coalizão intensificaram os ataques aéreos contra as posições defensivas do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Em 19 de fevereiro de 2017, o primeiro-ministro Haider al-Abadi anunciou formalmente o início da batalha por Mossul Ocidental. A operação começou com um avanço coordenado a partir do sul e do oeste, liderado pela Polícia Federal e pela resposta rápida à visão. Em poucos dias, eles capturaram o aeroporto de Mossul, uma vitória estratégica que forneceu uma base para novos ataques. Nas proximidades, a extensa base militar de Gazlani também foi assegurada após combates intensos. O progresso, porém, encontrou forte resistência. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria empregou um sistema sofisticado de defesas. As ruas estavam barricadas com veículos queimados e destroços. Túneis permitiam que os combatentes aparecessem inesperadamente atrás das tropas em avanço. Snipers e homens-bomba atacavam qualquer movimento. À medida que as forças iraquianas avançavam, os combates ficavam mais caóticos e destrutivos. A ofensiva ocidental logo se tornou sinônimo de desgaste. Cada quarteirão precisava ser limpo separadamente. Os soldados frequentemente avançavam sem blindagem pesada, contando com táticas de infantaria e reconhecimento por drones. O apoio aéreo da coalizão era indispensável, mas limitado pela proximidade de civis. A margem oeste de Mossul ainda abrigava quase 500 mil de pessoas, a maioria das quais estava presa dentro de casa com medo de fugir ou incapaz de atravessar as linhas de frente. A batalha por Mossul Ocidental rapidamente se transformou em uma das situações de combate urbano mais intensas desde a Segunda Guerra Mundial. O Serviço Iraquiano de Contra-Terrorismo assumiu a liderança mais uma vez, avançando por distritos como Al-Mamun, Al-Tairan e Al-Jadida, sendo cada avanço recebido com emboscadas, tiros de franco-atiradores e ataques suicidas. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria lançou ondas de veículos-bomba improvisados, muitos dos quais estavam disfarçados de carros civis ou ambulâncias. A complexidade do campo de batalha foi ainda mais agravada pela presença da população civil. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria usou civis deliberadamente como escudos humanos, forçando famílias a ficarem em casas próximas às linhas de frente para tentar impedir ataques aéreos. Muitos moradores foram impedidos de fugir, e aqueles que tentaram escapar enfrentaram o risco de execução. As Nações Unidas e organizações humanitárias alertaram que a parte ocidental de Mossul corria o risco de se tornar um cemitério para civis.
Em março de 2017, a batalha entrou em sua fase mais sangrenta. Os ataques aéreos se intensificaram enquanto as forças da coalizão tentavam quebrar a resistência do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. A mira de precisão se mostrou um desafio no ambiente urbano denso, levando a vários incidentes catastróficos que evidenciaram o trágico custo humano. Em 17 de março de 2017, um ataque aéreo no distrito de Al-Jadida desencadeou uma explosão massiva, supostamente detonando munições do Estado Islâmico do Iraque e da Síria escondidas em um prédio próximo. Mais de 200 civis foram mortos, marcando um dos incidentes mais mortais da guerra. Mas apesar do número crescente de vítimas, as forças iraquianas continuaram seu avanço. A Polícia Federal assumiu o controle do complexo do governo e da área ao redor da Grande Mesquita, enquanto os serviços de contra-terrorismo avançavam para o norte em direção à Cidade Velha. No final de abril, o território do Estado Islâmico do Iraque e da Síria havia sido reduzido a um pequeno bolsão ao longo do rio Tigre. O custo humanitário foi simplesmente estarrecedor. Centenas de milhares de moradores haviam fugido da cidade, muitos buscando refúgio em campos fora de Mossul ou na região do Kurdistão. As agências de ajuda humanitária lutavam para lidar com o fluxo de pessoas deslocadas. Aqueles que foram deslocados descreveram condições angustiantes, incluindo fome, bombardeios constantes e o terror psicológico de viver sob o domínio do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ou Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, estimou que mais de 70 mil civis foram deslocados somente durante a ofensiva ocidental. Para aqueles que ainda estavam presos dentro da cidade, a vida se tornou uma luta diária pela sobrevivência. A comida era escassa, água potável não existia e atendimento médico simplesmente não estava disponível. Testemunhas relataram posteriormente como o Estado Islâmico do Iraque e da Síria executava qualquer pessoa suspeita de colaborar com as forças iraquianas. Corpos seguiam nas ruas sem serem recolhidos durante os intensos combates acima. Em maio de 2017, o último reduto do Estado Islâmico do Iraque e da Síria foi reduzido à Cidade Velha de Mossul, uma rede de vielas antigas, mesquitas e mercados. Localizada na margem oeste do rio Tigre, a Cidade Velha, significativa por sua importância histórica e simbólica, tornou-se o local da última resistência do Estado Islâmico do Iraque e da Síria no Iraque. A liderança do grupo ordenou que seus combatentes defendessem a área, citação para o último suspiro. O ataque à Cidade Velha começou no final de maio, liderado pelo Serviço Antiterrorismo e apoiado por unidades da Polícia Federal. O terreno apresentou desafios únicos para a guerra mecanizada. As ruas eram estreitas demais para veículos blindados, obrigando os soldados a avançarem a pé. Atiradores de elite atiravam das janelas, enquanto combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria lançavam granadas de túneis ocultos. A comunicação e a coordenação foram severamente prejudicadas pelo ambiente labiríntico. O custo humano subiu drasticamente. Muitos civis presos em porões acabaram ficando no meio do fogo cruzado. Ataques aéreos destinados a atingir posições do Estado Islâmico do Iraque e da Síria destruíram inadvertidamente prédios residenciais. As regras de engajamento da coalizão foram revisadas repetidamente para reduzir danos colaterais. Mas a densidade da zona de combate deixou muito pouca margem para erro. Em meados de junho, as forças iraquianas estavam se aproximando do coração simbólico do califado, a Mesquita al-Nuri. Foi aqui, 3 anos antes, que Abu Bakr al-Baghdadi declarou o califado. Em um ato final de desafio, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria detonou explosivos dentro da mesquita em 21 de junho de 2017, destruindo tanto o edifício histórico quanto seu icônico minarete inclinado. Comandantes iraquianos descreveram a demolição como, abre aspas,
a declaração de derrota do grupo, fecha aspas. Os combates continuaram nas ruas ao redor por semanas, dia após dia, trazendo progresso incremental a um custo imenso. As Nações Unidas relataram posteriormente que somente no último mês da batalha, mais de 10.000 civis foram mortos ou feridos. A destruição da cidade antiga foi quase total. Imagens aéreas mostraram bairros inteiros reduzidos a escombros. Em 9 de junho de 2017, após 9 meses de combates incessantes, o primeiro-ministro Haider al-Abadi chegou a Mossul e declarou vitória. No dia seguinte, ele anunciou a libertação total da cidade, proclamando, abre aspas, o fim e o fracasso do falso Estado do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, fecha aspas. Esse anúncio marca o colapso do controle territorial do Estado Islâmico do Iraque e da Síria no Iraque. O que restava da liderança do grupo havia fugido para os desertos de Anbar ou cruzado para a Síria. No entanto, a batalha deixou Mossul devastada. O custo da vitória foi medido não apenas em vidas humanas, mas também na destruição quase total de uma das cidades mais antigas do Iraque. As estimativas do número total de mortos variam muito. As Nações Unidas relatam mais de 8.000 mortes de civis, enquanto autoridades locais estimam que o número seja superior a 20.000. As baixas militares também foram significativas, com o Serviço Iraquiano de Contra-Terrorismo, que liderou as operações mais perigosas, perdendo quase 40% de seu efetivo. Os danos materiais também foram igualmente graves. Avaliações por satélite realizadas pela Organização das Nações Unidas. Habitat, no final de 2017, revelam que aproximadamente 40.000 edifícios foram destruídos ou danificados, especialmente na parte oeste de Mossul. As pontes sobre o rio Tigre foram demolidas, a rede elétrica foi devastada e os sistemas de água foram contaminados. Hospitais, escolas e mercados estavam em ruínas. As consequências humanitárias foram sem dúvida avassaladoras. Quase 1 milhão de pessoas foram deslocadas durante a campanha, muitas das quais não tinham mais casas para onde voltar. Campos de refugiados ao redor de Mossul e Erbil se tornaram assentamentos semi-permanentes. Doenças se espalharam rapidamente em condições de superlotação, e os recursos para a reconstrução eram escassos. Por meses após a batalha, corpos continuaram a ser recuperados dos escombros. O fedor da decomposição tomava conta do ar em partes da cidade velha. As operações de desminagem começaram quase imediatamente, já que milhares de explosivos não detonados e armadilhas representavam ameaças letais para os moradores que retornavam. Agências de reconstrução descreveram Mossul como, abre aspas, um dos ambientes urbanos mais contaminados da Terra, fecha aspas. A libertação não trouxe estabilidade imediata para Mossul. Nos meses seguintes à declaração de vitória, a cidade enfrentou o enorme desafio de reconstruir em meio à fragmentação política e à pressão econômica. O governo central em Bagdá teve dificuldades para coordenar os esforços de recuperação entre entidades locais concorrentes, incluindo grupos tribais, autoridades curdas e milícias xiitas. Para enfrentar esses desafios, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ou Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, lançou o Fundo de Financiamento para a Estabilização, uma iniciativa voltada para restaurar serviços essenciais como eletricidade, água e saúde. E até 2020, o programa havia apoiado a reabilitação de milhares de casas, mais de 60 escolas e vários hospitais. No entanto, a reconstrução completa estava prevista para levar décadas. A reconciliação também se mostrou um desafio significativo. Muitos moradores acusam as forças de segurança e milícias que
que retornaram de terem preconceitos sectários e de cometerem abusos durante a campanha. Ex-colaboradores do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ou mesmo aqueles apenas suspeitos de simpatia pelo grupo, muitas vezes eram detidos ou ostracizados. O tecido social diverso de Mossul, que já foi lar de árabes, curdos, turcomanos e cristãos, foi severamente danificado. Doadores internacionais prometeram bilhões em ajuda em conferências no Kuwait e em outros lugares. No entanto, atrasos burocráticos e a corrupção têm dificultado o progresso. Em 2019, grande parte do oeste de Mossul ainda permanecia em ruínas, com milhares de famílias vivendo em abrigos temporários e com oportunidades de emprego limitadas. Apesar dos desafios, sinais de recuperação começaram a surgir. A Universidade de Mossul foi reaberta, oferecendo aulas em prédios parcialmente restaurados. A reconstrução da Mesquita Al-Nuri começou sob a iniciativa Reviver o Espírito de Mossul, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, financiada pelos Emirados Árabes Unidos. Grupos da sociedade civil, artistas e voluntários iniciaram projetos para restaurar a identidade cultural da cidade e curar as feridas psicológicas. No entanto, a segurança permaneceu frágil. Embora o Estado Islâmico do Iraque e da Síria tenha perdido sua base territorial, remanescentes do grupo persistiram em áreas rurais, realizando ataques esporádicos. A batalha por Mossul destruiu o califado, mas não erradicou as condições subjacentes que lhe deram origem: divisão sectária, disparidade econômica e, em última análise, uma governança fraca. Anos após sua libertação, Mossul continua sendo um cenário marcado pela memória e pela perda. As cicatrizes da batalha são evidentes, não apenas em sua infraestrutura destruída, mas também no psicológico coletivo de seu povo. Os sobreviventes contam histórias de resistência, traição e sofrimento inimaginável. Demograficamente, a cidade mudou significativamente. Muitas comunidades minoritárias, incluindo cristãos e yazidis, não retornaram, alterando o caráter outrora diverso de Mossul. A recuperação econômica também tem sido desigual e o desemprego continua alto. Mas mesmo assim, iniciativas locais começaram a reconstruir a vida cívica. Grupos de jovens organizam festivais culturais, artistas pintam murais sobre as ruínas e ex-soldados participam de programas de reconciliação. Enquanto a atenção internacional diminuiu, Mossul permanece como um símbolo tanto de tragédia quanto de resiliência. Para o Iraque, a libertação da cidade reafirmou a soberania nacional. Para a coalizão global, marcou o auge de uma campanha cara, mas necessária. Para historiadores e estrategistas, serve como um estudo de caso na guerra moderna, onde política, religião, tecnologia e sofrimento humano convergem. A Batalha de Mossul remodelou a identidade moderna do Iraque. Foi a luta mais feroz da história recente do país, travada não apenas por território, mas pelo futuro do Estado iraquiano. Em seu desdobramento, Mossul permanece como um lembrete de que a vitória na guerra é apenas o começo da paz, e que a verdadeira luta está na reconstrução das cidades, das nações e da confiança entre seu povo. As baixas refletem a intensidade do conflito, com aproximadamente 1.200 membros das forças de segurança do Iraque mortos e mais de 8.000 feridos, enquanto as estimativas de mortes de combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria variam de 6.000 a 9.000. As perdas civis foram significativamente maiores do que o inicialmente relatado, em grande parte devido à natureza brutal dos combates. A Batalha de Mossul ocupa um lugar central na história da guerra moderna. Do ponto de vista militar, representou uma das maiores e mais complexas operações urbanas
desde a Segunda Guerra Mundial, envolvendo cerca de 10.000 soldados aliados e durando cerca de 9 meses, a campanha combinou táticas convencionais, contra-insurgência e contra-terrorismo em um único teatro de operações. Analistas identificaram várias lições importantes. A primeira diz respeito à natureza da guerra urbana moderna. A campanha de Mossul demonstrou que a vitória em terrenos urbanos densos exige coesão de pequenas unidades, inteligência em tempo real e coordenação próxima entre forças aéreas e terrestres. A experiência do serviço iraquiano de contra-terrorismo destacou a importância do treinamento especializado para o combate urbano. Em segundo lugar, a batalha revelou as limitações do poder aéreo de precisão em ambientes povoados. Apesar dos avanços tecnológicos, minimizar as baixas civis se mostrou extraordinariamente difícil. O custo humanitário da campanha reacendeu debates sobre proporcionalidade e ética na guerra contemporânea. Em terceiro lugar, Mossul ilustrou a relação entre vitória militar e estabilidade política. A libertação do território não produziu automaticamente governança ou reconciliação. A fase pós-batalha exigiu tanta atenção estratégica quanto o próprio combate. Uma lição que continua a influenciar a doutrina de contra-insurgência. Historicamente, Mossul marcou o fim simbólico e prático do califado do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Meses após sua queda, Raqqa, na Síria, também colapsou, reduzindo o Estado Islâmico do Iraque e da Síria a uma insurgência dispersa. No entanto, a influência ideológica do grupo persistiu, inspirando afiliados do Sahel ao Sudeste Asiático. A luta por Mossul, portanto, representa tanto uma vitória sobre uma ameaça territorial, quanto um alerta sobre o poder duradouro da ideologia extremista. Oito anos após sua libertação, Mossul está tanto reconstruída quanto marcada por seu passado. Os mercados reabriram, os sons da reconstrução preenchem o ar e as crianças voltaram a frequentar a escola em meio aos vestígios de seus bairros. A cidade mostra sinais de vida renovada, embora ainda reste muito trabalho a ser feito. Esforços estão em andamento para reconstruir o seu centro histórico, com organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, focando no patrimônio cultural, na educação e no fortalecimento do espírito comunitário. As iniciativas de reconstrução incluem a restauração de importantes locais religiosos, como o Minaret al-Habda na Grande Mesquita de Al-Nuri e várias outras igrejas. No entanto, a memória da batalha permanece como um alerta sobre governança, ideologia e resiliência. Estrategicamente, a campanha marcou uma derrota militar definitiva para as ambições territoriais do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Politicamente, revelou a fragilidade dos estados que emergem de longas intervenções e conflitos civis. Sociologicamente, destacou a notável capacidade dos cidadãos comuns de sobreviver, se adaptar e reconstruir. Para os historiadores, a Batalha de Mossul será lembrada ao lado de batalhas como a de Stalingrado, Han e Grozny no estudo da guerra urbana, eventos nos quais a própria cidade se tornou tanto um prêmio quanto uma participante. Para o Iraque, representa a luta mais feroz de uma geração, travada não apenas por território, mas pela recuperação da identidade nacional do caos. Quando o minarete da mesquita Al-Nuri se erguer novamente sobre a margem oeste do Tigre, simbolizará mais do que apenas reconstrução. Representará a resiliência de um povo que suportou o colapso da civilização e se recusou a desaparecer sob suas ruínas. A Batalha de Mossul fechou um dos capítulos mais sombrios da história moderna do Iraque, mas também abriu outro. O longo e difícil esforço de reconstruir um Estado pluralista, estável e autossuficiente